paradoxal. Falando isso para um judeu. Um judeu, para vocês terem uma ideia, se a mulher dele estiver menstruada, ela não pode passar um copo d'água para ele. Só para vocês terem uma ideia. E olha o que Jesus fala para os caras. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue. É uma coisa bem paradoxal. É uma coisa que para quebrar paradigmas, para quebrar. Porque se você não fluir no Espírito, se você não deixar que o Espírito Santo testifique ao seu Espírito a respeito da verdade, a palavra se perde. Por isso Deus colocou lá em Efésios, em primeiro lugar, apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento da igreja, para que não fôssemos mais como meninos, sendo levados por ventos de doutrina, para a esquerda, para a direita, mas cheguem à estatura de varão perfeito. Ok? Estamos recapitulando, tá? E mesmo recapitulando, fique à vontade para fazer as perguntas, nós estamos numa boa aqui, tá? Aqui é um ambiente de aula, não é ambiente de culto. Ok? No ambiente de aula, vocês ficam tremendamente à vontade, tá? Para perguntar. E eu fico tremendamente à vontade para não responder também, entendeu? Se não quiser também, porque é um ambiente de aula. Ok? Então fiquemos todos nós à vontade, ok? Em qualquer ponto, ok? Foi falado que o nosso maior exemplo de pregador foi Deus. E eu gosto de enfatizar isso, eu usei isso na aula passada. Deus pregando o evangelho para Moisés. Ok? Deus usou de métodos, Deus usou de princípios, porque mesmo sendo Deus, Ele usa princípios. Porque Deus já não passa por cima de princípios que Ele mesmo criou. Ok? Então, rapidamente eu falei de alguns princípios. Vamos falar ali. Ele falou com Moisés em Horebe ou Monte Sinai, a mesma coisa, significa lugar de Deus, área de jurisdição de Deus. Eu leio e depois eu comento, ok? Área de jurisdição de Deus, área de encontrar o homem. Porque a primeira coisa que nós, ministros da palavra, aspirantes ao ministério da palavra, temos que entender. Deus já de antemão já preparou para você uma área de jurisdição. João Batista, a voz que clama no... Percebeu? É claro, é nítido. A área dele é o deserto. A gente pode pensar assim, mas no deserto não vai muita arma lá para a gente salvar, né? Agora na igreja de João Batista, lotava de gente. E a pregação dele não era muito legal, né? Ai de vós, raça de víboras. Ele chamava as pessoas pela qualidade das serpentes. Uma pregação dura, não tinha ar-condicionado, não tinha diaconisa para te levar até o lugar, não tinha como escolher pregador, era ele ou ele, mas a multidão afluía, ouvia a mensagem dele e se arrependia. Então isso fala de uma área de jurisdição. Deus tem uma área de jurisdição e nós devemos operar debaixo da mesma área de jurisdição. Tá? Eu já falei algumas vezes de um pessoal que foi chamado para pregar. Está escrito, pregar o evangelho a toda criatura, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Verdade. Porém, a terra ela é dividida em áreas, que nós temos que saber em Deus, para onde eu fui chamado. Ok? Nós temos que buscar em Deus a razão, o porquê e onde eu vou ser útil. Ok? No versículo 2 lá do texto que nós estávamos lendo, todo mundo lembra, né, que a sarça estava ardendo. Ok? Então ali fala que a sarça ela ardia, mas não consumia. Tá? O que isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida? Assim tem que ser a obra de Deus em nossas vidas. A unção de Deus, ela tem que me fazer queimar, mas não me consumir.
Se a obra que você está fazendo para Deus está te consumindo, você está fazendo a sua obra, não a obra de Deus. Quem tem que queimar é a unção de Deus na sua vida, e não você. Se você está fazendo alguma coisa que você está se consumindo, eu até comentei na aula de um livro muito bom, a capa do livro tem um palitinho de fósforo assim, tortinho, é escrito assim, esgotamento espiritual. Conta o testemunho de um pastor de 30 anos de ministério, que o cara gastou 30 anos de ministério, perdeu mulher, perdeu filhos, ganhou o mundo inteiro, perdeu sua própria alma e estava a ponto de se matar. Aí que ele encontrou um irmão, começa a se abrir com esse irmão, e a história foi tão impactante que deu razão e motivação para que fosse escrito esse livro. E esse livro, onde é que ele é lido, ele é uma fonte de instrução prática muito grande. Porque o fato é que uma grande parte dos irmãos, das irmãs na igreja, passam uma grande parte do seu tempo muito ocupado fazendo nada. Já pensou? Você está ocupadérrimo fazendo nada, fazendo somente aquilo que você acha que é legal. E isso é uma pedra fundamental que Paulo fala lá, obra morta. É bem possível você fazer um volume de obra enorme, porém morta perante a Deus. Ok? O Senhor, a relação falou... Quando Moisés viu o fogo, ele se voltou para ver. Aí quando ele se voltou, aí Deus falou com ele. O que eu aprendo com isso? O que vocês podem aprender com isso? Deus primeiro, por intermédio da sarça, ela queimou, para depois falar. Então primeiro nós temos que queimar. Queimar. Para depois pregar. Não se preocupe em pregar. Se preocupe em subir no Monte Sinai, na presença dele, e deixar que a presença dele te queime. Que você seja uma sarça ardente. Que você seja alguém que antes mesmo de você abrir a boca, a sua presença ilumine o local. Como teve um grande homem de Deus, não me ocorre agora o nome dele, um cara tão poderoso em Deus, que ele entrou, e ele tinha no rosto um monte de cicatrizes, sabe, era um cara assim, né, fisicamente falando, feio, tá? Mas ele entrou numa fábrica, tinha não sei quantas moças, e elas olharam para ele assim, e ele olhou com tanta misericórdia, queimando, que elas olharam para ele, começaram a chorar, daqui a pouco começaram a confessar pecados, se ajoelharam, e ele pregou o evangelho basicamente sem uma palavra, só com o fogo ardendo nele. Ok, gente? Lá também, você lembra? Eu estou pegando ponto a ponto. Primeiro, ele opera debaixo da jurisdição, depois Deus queimou, depois Deus falou. Aí quando ele fala, ele chama Moisés para uma aliança, tirar a sandália. Tirar a sandália era um voto que era feito na época, quando eu quero fazer um voto com o irmão, de dar uma garantia para ele que eu vou voltar, que eu vou estar com ele, ele fica com um pé da minha sandália. Então eu tirava a sandália e deixava com ele, de penhor, com uma garantia que eu voltaria, porque ali traria as minhas marcas. Então é Deus chamando você para uma área de pacto tão grande, que você e você já vão calçar as mesmas sandálias, o mesmo estilo de andar, o mesmo estilo de manifestar na terra, como os apóstolos manifestaram a Cristo Jesus, ok? Quando uma coisa que eu tenho levantado, algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu acho que isso tem aberto os olhos de muita gente, eu fiz uma pergunta, né? Qual era a missão de Faraó, né? Diz lá no texto que Faraó falou com Deus, que Moisés falou com Faraó, ok? E Faraó liberou o povo, ok? Então o que acontece? A missão do Faraó
era falar com... A missão de Moisés era falar com o faraó. O ministério de Moisés era tirar o povo de lá. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe uma diferença muito grande entre a sua missão e o seu ministério. O seu ministério não é a sua missão. Deus te dá a missão. O ministério é a ferramenta, é a maneira pela qual vai se manifestar, vai se concretizar a missão. Quando nós nascemos, eu nasci em Deus, cada um de vocês nasceu em Deus, com uma missão específica. Nós podemos ter ministérios parecidos, porém missão única. Compreende o que eu quero dizer? Então, muitas vezes, nós ficamos atrelados, nós ficamos paralisados em nossa igreja, em nossas igrejas. Por quê? Nós apenas estamos fluindo no ministério, sem, contudo, conhecer a nossa missão. E a função dos ministérios, apóstolo, profeta, pastor, evangelistas e mestres, é abrir os céus de Deus para vocês. É fazer, por intermédio da palavra sendo ministrada, a palavra sendo pregada, abra os céus. Ok? Como é que foi? Você lembra lá que Jesus, ele vai ao batismo, quando ele sai das águas, abre os céus, e aí ali começa: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha que interessante. Os céus se abrem, lá de cima fala, ele é filho. Essa é a missão. Filho. A ele ouvi. Ministério. Palavra. Se lembra quando Jesus chega para os apóstolos e fala assim: o que dizem que eu sou? Aí uns dizem: uns dizem que o senhor é aquilo, outros dizem que o senhor é aquilo outro. Aí ele chega para Pedro: e tu, Pedro? O que Pedro responde? Quem lembra? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O que Jesus respondeu? Bendito és tu, irmão Bar-Jonas, que não foi nem carne nem sangue que te revelou. Então, debaixo desta revelação, Pedro, debaixo dessa revelação, você vai edificar a minha igreja. Quando você tem quando Deus revela para você Cristo revela para você a tua missão e ministério. Então, quando você busca a presença de Cristo, quando a nossa visão com Deus de Cristo, ela é alinhada ao presente século, ao presente momento, porque os outros estavam todos andando juntos, concordam comigo? Mas uns dizem que você é o Batista, visão profética, uns dizem que você é isso, falavam de Cristo numa visão atrasada. Gente, se vocês não conseguirem captar mais nada, se vocês conseguirem captar essa verdade que eu vou passar para vocês, Deus se move. Deus se move. Ele nunca mudou o propósito, mas ele constantemente muda ferramentas. O nosso problema é que nós acostumamos com as ferramentas e queremos fazer o que ele quer com as ferramentas. Imagina se eu fosse sentar hoje na cadeira do dentista e eles quisessem fazer um procedimento odontológico na minha boquinha com os aparelhos que tinha 40 anos atrás. Eu não ia ficar nessa cadeira. Ele pode ser um dentista, mas as ferramentas dele já são obsoletas, já não produzem mais com a mesma qualidade. E Deus faz isso conosco. Ok, gente? Tá bom? Uma pergunta? Tudo bem aí? Tudo certinho? Eu estou recapitulando, tá, gente? Eu ainda não entrei na matéria. Eu estou recapitulando para os irmãos que não puderam estar. Ok? Quando Moisés fala, pergunta para Deus, né? Quem eu sou?
Sabe, uma das funções, outras coisas, uma outra verdade que Deus está levantando na sua igreja é a paternidade. Sabe, a paternidade ministerial, eu acho que é a força mais poderosa. Uma coisa é eu tratar você como uma ovelha, outra coisa é eu tratar você como meu filho. A igreja precisa mudar essa plataforma, sabe, para os ministros que estão aqui na frente. E ao invés de olhar com essas pessoas que estão sentadas aqui, se você olhar como ovelha, você vai tratar como ovelha. Agora, se você olhar como filhos e filhas espirituais, muda a sua visão, muda o seu comportamento, muda o seu coração. Então, cada um de nós, agora, nós temos pais, somos pais e mães de uma nação. Sabe, quando nós olhamos assim, é isso que Deus está falando. Deus tem chamado vocês aqui porque vocês já são pais espirituais. Quando eu falo pais, tá? Pais e mães, ok? Vocês já são pais e mães espirituais. Porque Deus já está preparando vocês para a geração presente e para a próxima geração. Porque nos próximos anos, essa questão da paternidade terá o céu cada vez mais aberto. Porque a igreja está sentindo uma necessidade desse vínculo pai e filho. Não mais o pastor. Você vai respeitar os teus líderes em amor. Porque se eu tenho obreiros na minha igreja, eles obedecem por temor. Agora, se eu tenho filhos, obedecem por amor. Então, quando começa a ser substituído os regulamentos pelos relacionamentos, porque aonde há relacionamento, não precisa regulamento. O regulamento só veio porque os relacionamentos foram perdidos. Então, estamos voltando às pedras fundamentais de relacionamento. E para voltar relacionamento, tem que voltar a emoção, sentimento. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha o padrão de relacionamento que Paulo tem com Timóteo, que tem com Silas. Vê a extensão, a profundidade do relacionamento que eles têm. É isso que precisa estar voltando, ok, gente? Outra coisa, eu estou trazendo tópicos também para ficar mais fácil. Uma outra verdade que Deus está estabelecendo, abrindo o céu sobre nós, é que Deus ele opera sobre 3 dinâmicas, ok? Adoradores, intercessores e proclamadores, ok? Se você é um adorador, mas não é um intercessor, você é um cantor, você é um artista. Se você é um intercessor, mas não é um adorador, você é um caça-fantasma. É tipo aquela pessoa que vê demônio em tudo, exagera, espiritualiza tudo. Então, a adoração dá equilíbrio à intercessão. E a intercessão dá equilíbrio à adoração. A intercessão coloca em você um peso de responsabilidade pelo corpo. A adoração te abre um ambiente de relacionamento. Na Bíblia sempre haverá um equilíbrio, ok? Porque tudo que é desequilibrado não produz o efeito, o fruto que é necessário. Ok, gente? E o tema de hoje? Alguma pergunta, alguma coisa do que foi falado? Bom, da aula passada eu não posso perguntar, mas dessa aula, aí eu vou poder apontar, porque eu costumo perguntar para as pessoas. Né? Né, Cintia? Eu faço perguntas, as pessoas não respondem, então eu começo a perguntar para as pessoas, né? Eu coloquei um título, para quem tem uma sequência, até para a gente estar filmando, para ter isso gravado em vídeo, tá, no YouTube e outros planos que nós temos aí pela frente. Eu coloquei o título Guerras Internas, Conquistas Externas. Guerras internas, conquistas externas. Tá? Abram a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, capítulo 4.
Pararam, 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 pararam. Livro de Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 12 e 13, tá? Eu preciso que alguém... Alguém achou? Já achou? Não. É para mim. Os dois. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. Hebreus 2. Tá certo, gente, tá certo. Hebreus 4, 12 e 13. Vou começar de novo, tá? Ok. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esse texto para mim é tão importante, que eu não sei se todo mundo consegue ver aí. Eu tenho ele tatuado no meu braço. Tá? Passa bem. Você tem uma ideia? Eu fiz 8 anos de teologia, né? Ministério prático, ministério missionário. E esse versículo, acho que nós estudamos, acho que quase um mês só esse versículo. Então aquele ficou tão impregnado, tá? E eu queria compartilhar isso. Se isso está escrito, é porque algum motivo tem. Tá? E é interessante que Paulo, ele um militar, ele usa de muitos objetos, muitas alusões, muitas comparações, que para nós não faz sentido, porque nós não usamos mais espada. Mas quando ele estava falando daquela espada, as pessoas, entendi, Paulão, o que você estava dizendo. Tá? Então, a minha função é trazer ao entendimento para vocês por que ele usou isso. Ok? Dá para ver aí, ó, essa espada? Aquela espada do Aladim lá. Tá? Ele está fazendo uma alusão a essa espada aqui. Ó. Porque até então, havia a espada romana. A espada romana, o Império Romano estava dominando o mundo com aquele armamento. Era um tipo de espada que o pessoal não conseguia resistir no ataque, sabe? Pá, pá. Talvez a maneira como ela foi forjada, os materiais ali envolvidos, ela era extremamente resistente. Tá? Então o pessoal vinha do quem tem o melhor armamento dominava. Aliás, até hoje que é assim, né? Ok? Então ele vinha agora, e eles estavam avançando em direção à África, Oriente Médio, e no pessoal de lá, os árabes, tá? Os mouros, eles pegaram a espada romana e começaram a tentar arrumar um jeito de vencer essa espada, porque senão seriam dominados. Foi quando fizeram essa espada, porque descobriram um problema na espada romana. A espada romana, ela é feita para trabalhar assim, pá, 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 pá. Essa espada, que é chamada cimitarra, ela pode ver, ela tem uma ponta, e nessa ponta ela era encurvadinha assim, ó. Tá? Então por que isso? Vem cá, brother, vem cá, Romanão, vem cá, Romanão. Vem cá, vamos supor, a luta normal, tá? Vamos fazer como se fosse aqui, tá? Seria cruzando, vai, então bate, tem, pá, pá. Essa era a luta normal, tá? Vamos lá, plim, plim, faz uma efeito sonoro, clim, clim, tá? Que é Guerra das Estrelas? Não é Guerra das Estrelas não, rapaz, que é isso? Tá, agora o que acontece? Com essa espada, tá? O movimento de defesa era outro, agora faz em slow motion, tá? Quando eles viam isso, eles não iam para bater, eles faziam assim, ó. E puxavam. Tá, esse efeito foi legal. Obrigado, Romano. Esse aí tá mais pra pergunta do Romano.
Quando um romano vinha atacar, eles nunca esperavam que ele ia fazer assim, ó. Então, o que acontecia? Ele penetrava nas entranhas, virava a cimitarra e puxava. Quando ele puxava tudo que estava dentro para fora. Então, ou seja, isso foi o exército romano foi sendo dizimado. Então, por que Paulo usou isso? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais poderosa do que qualquer espada cortante de 2 gumes. Porque ela tem o poder de entrar dentro de nós, separar a nossa alma do nosso espírito. Essa palavra no grego é merismos, ou merismos. É a habilidade de entrar dentro de nós, separar a nossa alma do nosso espírito, curar, fazer o que tem que fazer e colocar de volta. Por isso que ele usou essa expressão. A maior parte do tempo, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele passava curando. E uma das maneiras mais eficazes de ele curar alguém é o ensino da palavra. Palavra que entra no teu espírito, que se torna substância, que é a palavra R-H-E-M-A, rema, que ela se torna substância, ela se torna revelação. Nunca ninguém mais vai te enganar naquela área. Aquela área você fica curado. Está entendendo? Então por isso ele usou essa expressão. Então é por isso que Deus está restaurando as funções apostólicas e proféticas, para trazer de volta essas verdades que vão trabalhar dentro de nós, vão operar dentro de nós, vão separar dentro de nós os nossos sentimentos e as nossas motivações, as nossas obras e o porquê que estamos fazendo. Ok? No versículo 13, está aqui. Pega aqui, está muito longe. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Ok? Aí prestar contas. Alguém já ouviu falar em trono Bema? Tem um colchão Bema, que antigamente era um colchão. No livro de Apocalipse, lá fala-se de 2 tronos. Quem sabia disso? No primeiro trono, é o trono que é da salvação, vamos dizer assim. Aquele que creu está salvo. Ok? Que você crê no sangue do Cordeiro. Ok? Mas depois que você passou na primeira fase, aí tem a segunda fase, que é o trono Bema, que é o trono das obras. Nesse trono, o trono das obras, Bema, B-E-M-A. Salmo 40, versículo 7. Peraí. Ele Salmo 47. E você, Salmo 139, 16. Ele um e você outro. Porque assim eu também ganho tempo para tomar um pouquinho de água. 47. Salmo 40. Achou o Salmo 40? Verso 7. Ele já achou aqui, né? Pode ficar sossegado, gente. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Não é não. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e não
E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Vocês sabiam que já há um livro escrito a respeito de vocês? Sabiam disso? Deus já escreveu um livro a respeito de cada um de nós. Então, no trono Bema, vai ser assim. Você vai chegar lá, né? Ele fala, bom, na primeira fase você passou, tá salvo. Beleza, glória a Deus. Fala, agora vamos ver o que tu fez com a tua salvação. Aí ele vai pegar o livro que escreveu a teu respeito antes da fundação do mundo. Vai falar assim, brother, eu te chamei, eu planejei que você seria um gerente de banco, que você seria uma ótima testemunha lá dentro, que muitas pessoas seriam se converter, que você teria um bom casamento, que os seus filhos seriam na faculdade, seriam uma bênção na faculdade. E o que você fez? Eu fui pastor de 500 mil ovelhas. Tá. Foi isso que eu mandei você fazer? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então nesse dia haverá ranger de dentes. Por isso que eu falo, gente, muita gente ocupada, muito ocupada fazendo nada, por isso é triste. Por isso é muito esforço e pouca produtividade. Ele está no lugar errado. Quando perguntaram para Jesus, como há de ser o final dos dias? O que Jesus falou? Assim como nos dias de Noé. Olha que interessante. Fizeram uma pergunta para ele a respeito do futuro. O que ele falou? Olha para o passado. Você quer saber o que você tem que fazer no teu futuro? Olha para o passado. Quando nós voltamos para o passado, quando nós voltamos para o início, quando nós voltamos para a palavra já nos revela o futuro. Nós precisamos fazer campanhas para receber coisas que Deus já nos deu antes da fundação do mundo. É só você ler o livro de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então por que eu não recebo? Porque isso tudo está desalinhado. Nós estamos com um problema de alinhamento. Sabe o problema de alinhamento? É que o carro, quando você faz alinhamento de roda, né? A roda você paga R$200, sei lá quanto no pneu, daqui a 4 meses ele está desgastado, porque está desalinhado. Muito esforço, andou pouco, se desgastou, não fez nada. Por isso a igreja, por isso os 5 ministérios da igreja: apóstolo, profeta, pastor, evangelistas e mestres. Para trazer vocês informação, para que não haja desgaste no processo. Tem que haver desbaste, tirar o que é carne, o que não presta, não desgaste. Os verdadeiros ministros vão provocar desbaste. Desbastar é tirar aquilo que é excesso, mas não desgastar. Um dos maiores homens que eu conheci, chamado Kent Hagin, da qual eu sou discípulo, um ministério de 60 e poucos anos. O camarada morreu com 95 anos, e aos 93 anos de idade, ele ainda dava pulo ainda no tablado dele. Mais de 500 escolas no mundo inteiro, e você vê a alegria dele, porque ele fez o que Deus chamou ele para fazer. Não existe coisa mais gostosa na vida do que você estar no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, o que acontece? Menos esforço, maior rendimento. Ok? Alguma pergunta até aqui, gente? Você está calado demais, meu Deus do céu, por que isso? Será que eu vou ter que começar a fazer pergunta? Uma vida curada é poderosa arma na mão de Deus. Em hebraico é Yassisharat, curados para servir. Sabe, eu temo tantas pessoas que saíram para tentar fazer a obra de Deus, não estavam preparadas. Eu, sempre que me é possível, eu dou um testemunho de uns irmãos, na faixa etária desse aqui,
que saíram na empolgação, nós vamos pregar o evangelho, tá? Aí foram lá para os países árabes, né? E foram lá e ficaram 6 meses lá. Aí quando voltaram, o pessoal fez aquela recepção para eles no aeroporto, né? Para receber a equipe de missionários que foram lá, né? Aí abriu as portas do avião lá, o pessoal descendo, tal, aí desce o pessoal, né, com aquelas roupas de árabe e tal, uma festa, né? Aí quando vão chegando perto, assim, que o pessoal fala para eles assim, Pai do Senhor, irmãos, sabe como é que eles responderam? Allah Akbar. Em árabe, Allah é Deus. Foram para evangelizar, voltar islamizados. Percebeu? Não imponhas as mãos precipitadamente. O problema é que tem muita gente imatura. Na palavra de Deus, posso dar uma voadinha? Vou sair um pouco do texto aqui, eu senti vontade de dar uns voão aqui. Tem 2 palavras para filho. A primeira palavra para filho é teknon. Teknon é filho gerado. Tá? Filho bebê. E huios, H-U-I-O-S. Huios significa filho maduro. Tá? Eu posso ser um milionário, ter 2 filhos, um é maduro, outro é imaturo. A qual dos 2 eu posso delegar a herança? Os 2 são herdeiros, mas a quem delego a herança? Ao maduro. Ok? O maduro é chamado de huios. E o imaturo, o teknon, ele é gerado, mas ainda não é amadurecido. Então, é outra função da igreja. A função da igreja é você entrar por aquela porta em janeiro, por exemplo, tá? E os ministros e ministérios de Deus ter um entendimento, um acompanhamento. O meu plano e projeto com o Kaique é que no prazo de 6 meses, ele já tem avançado desse nível de entendimento para esse nível de entendimento. Edificando como um prudente construtor. Não soltando palavras a esmo, mas construindo. Na Bíblia fala dos profetas e apóstolos como edificadores. Edificador assim, tijolo, barro, tijolo, barro, tijolo. Isso é edificar. Estão entendendo? Então, buscar em Deus qual é o entendimento que Deus tem para ele e trazer a ele a um nível de maturidade tal, que chega no ponto tal, aí sim, ele se torna flecha na minha aljava. Eu posso lançá-lo. Chegará o tempo em que ele estará amadurecido, direcionado, pronto para que eu possa lançá-lo. Essa é a função dos ministérios. A função do ministério não é deixar a igreja grande, vocês ficarem beijando o anel meu, para me deixar cada vez mais famoso. Eu, particularmente, isso não é doutrina, é opinião personal, ok? Eu tenho problema com a igreja muito grande. Você pega um camarada, vem cá. Quantos anos você tem aqui? 20 anos aqui dentro. Tu tem 20 anos aqui dentro, filho? Alguém faz direito aqui, advocacia? Alguém já fez? Tá lá. Quantos anos são, doutor? 5 anos. Você já presenciou alguém que está lá há 12 anos lá? Para fazer a mesma coisa. Não, aí é 2 Timóteo 2,15, procura a cidade de Deus aprovada. Aí é diferente, né? Ninguém faz um plano, um projeto para fazer um curso que dura 5 ou 6 anos, e depois que ela acabou o curso, ele continuar lá dentro da faculdade. Só se for para montar uma lanchonete e ganhar dinheiro lá dentro. O único lugar que o camarada entra, fica 20 anos, não sai do lugar na igreja. Você já perguntou? Já parou para pensar? Por quê? A igreja tem que ser uma escola, não um depósito de gente. A igreja está virando um depósito de gente. A glória a Deus pelos ministérios que estão acordando, que estão abrindo os céus, descobrindo qual é o seu dom, pagando o preço, com as minhas orações, com aquilo que eu sei, paternidade, pagando o preço, abrindo os céus sobre a tua vida, sabendo que eu sou reconhecido pelo aquilo que ela vai demonstrar a meu respeito. Ela não está aqui para me servir, ela não está aqui para me tornar grande.
Eu estou aqui para tornar vocês grandes. Não a igreja se reúne para tornar um grande. Essa é a visão da Torre de Babel, de Migdal. A Torre de Babel, aquela palavra no original é uma torre para que um seja famoso. É um processo para beneficiar um. Isso é a tradução de Babel. O que nós temos visto, infelizmente, são movimentos de milhares para transformar um famoso. Sendo que tem os dons ministeriais, pessoas que estão ali mortas nos seus dons, na sua chamada, na sua missão, no seu ministério, somente para agradar um cara. Mas chegou o tempo de nós estamos invertendo isso. A reforma e o avivamento está chegando no nosso país, em nome de Jesus. Ok, gente? Glória a Deus. Bom, livro de Josué. Capítulo 3. Nós vamos ler Josué. Você tem uma hora depois de ler para mim, que vai ser meio complicado? Vai ler do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17, tá? Todo mundo já achou Josué aí? Não? Kaique, você já tem moral de púlpito já? Daqui a pouco você já pede a oferta para a gente arrasta a oferta, pronto? Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, visto que, por tal caminho, nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor, vosso Deus. Disse mais a Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e de que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus, e tudo que é Jeus também. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado da de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio de Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão.
Ok, gente? Todo mundo acompanhou aí? Beleza? O que eu faço? Todo mundo lê, entra todo mundo no mesmo texto, está tudo contextualizado. E o que eu vou fazer? Agora eu vou destrinchar o peru aqui, tá? Vou fazer um merismo aqui com esse negócio aqui, ok? Então, bom, volta lá no início, lá no versículo 1, tá? Levantou-se Josué de madrugada e partiu a Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem, ok? Bíblia, ele é um livro espiritual para ser interpretado pelo Espírito Santo de Deus ao nosso espírito, ok? Então, aprenda uma coisa sobre Bíblia: números, datas, quantidade, nomes, cidades, sexo masculino ou feminino, tudo isso tem significado. Não é só aquilo que está ali. Quando você, por quê? O que vocês estão vendo aqui? Um leão, tá? Por que fala, por exemplo, Jesus, o leão da tribo de Judá? Por que é usada essa expressão, o leão? Tá? O leão, dentre tantas características, tem uma que ele é peculiar. O leão, o rugido do leão, né? Aquele negócio que ele faz lá, né? Que rugido lindo. Aquele som que ele emite, a frequência daquele som que ele emite, paralisa a vítima. É como se fosse uma arma ultrassônica. Por isso que ele é falado o leão da tribo de Judá, uma adoração que mexe no seu espírito. Estão entendendo? Então, se Deus usar um profeta e falar para você, você é uma coelhinha, você fala, o que esse cara está querendo dizer? Significa que você habita nas rochas. Renovarão as suas forças como águia. Por quê? Aí quando você vai estudar o comportamento da águia, tem livros e livros que falam do nascimento até a morte da águia. A águia é uma fonte de sabedoria, uma fonte de princípios divinos que estão envolvidos ali. Então, é por isso que é bom nós entendermos, nós estudarmos, não só a letra, porque a letra mata, mas o espírito da letra, o Espírito Santo de Deus que vai dar vida para nós, ok? Quando fala madrugada, no versículo 1, é madrugada, né? Madrugada significa o seguinte: a hora mais escura da noite, ela